você não vai conseguir ganhar nenhum dinheiro com isso. Isso aí está sendo um tempo desperdício jogado fora, porque o problema não é a profissão, o problema é você. Você tem que se curar emocionalmente e você tem que se curar principalmente mentalmente. As suas emoções estão tóxicas, a sua mente está tóxica e você tem problemas sérios para resolver dentro de você, e profissão nenhuma vai dar certo enquanto você não resolver esses problemas dentro de você. Se você for depender apenas dos seus esforços, você vai ter uma vida muito difícil. Porque você precisa resolver problemas sérios na sua vida, que você está com medo de resolver e não resolve. A questão é que você está perguntando, presta atenção, você está fazendo uma pergunta da perspectiva de uma pessoa que está com esses problemas e que não quer se resolver. Então, sob essa perspectiva, não resolvendo esses problemas, o que as cartas estão te falando é que você vai ter muita dificuldade de sobreviver sozinha. O que você precisa resolver são questões materiais, questões emocionais e questões mentais. Nas questões materiais, você precisa se firmar. Você precisa se encontrar, na verdade. Você vai conseguir se você sair daí com uma estrutura. Se você sair daí, por exemplo, com um bom dinheiro, para você chegar em algum lugar e construir alguma coisa para você, você pode ter um sucesso assim preponderante. Se você sair daí sem uma estrutura, você vai ter bastante dificuldade para se estruturar. Então você tem que sair daí preparada para você ter sucesso em outro lugar. Mas se você sair daí preparada, você vai ter muito sucesso e isso vai melhorar não só a questão material, mas também vai melhorar muito a questão emocional. O seu casamento, assim, ele aparentemente demonstra uma estrutura assim, bem estável. Então, assim, ele é sólido, pelo menos aqui, a relação de vocês, assim, ela está mais ou menos equilibrada financeiramente. Você é uma boa mãe, mas você está se sentindo sacrificada. O casamento, ele é um trabalho espiritual de sacrifício mesmo. O que as cartas estão me falando é que esse casamento ele está sendo um ensinamento espiritual para você. O que as cartas estão me falando é que você tem um trabalho espiritual para resolver com seu esposo. Respondendo à pergunta que eu te fiz antes de abrir o tarô, o seu esposo ele precisa de cura espiritual, o seu esposo está doente. E parte do seu sacrifício é ter que lidar com essa doença dele. O que o tarô está me dizendo é que você precisa tomar as rédeas do seu casamento, que você precisa se tornar a matriarca da sua casa, que você precisa comandar a sua casa, que você precisa fazer o papel de rainha soberana na sua casa. Isso é o que o tarô está falando, que o seu casamento tem que se transformar. E para isso você precisa tomar as rédeas do casamento. Então, você tinha perguntado se você deveria continuar nesse casamento. O que o tarô está falando é que você deve tomar as rédeas do seu casamento. E, se você estiver disposta a continuar nessa experiência espiritual com seu esposo, essa é a única maneira de você ter sucesso no seu casamento. Se as coisas estiverem como elas estão agora, você vai continuar sacrificada, você vai continuar acuada. Isso não significa que você vai fazer o que ele faz com você. Ou seja, não significa que você vai acuar ele. Não, a partir do momento que você assumir o seu papel como a soberana e a matriarca do casamento,
ele vai enxergar o seu papel como soberana e ele vai se encaixar do seu lado no papel dele. Aí você vai ver, vai começar a ver a cura dele. Então, se você quer que ele se cure, você tem que curar o casamento se tornando a matriarca dele. Essa pessoa, ela está tomando medidas para fazer isso de alguma maneira. Assim, o tarô não está falando o que ela vai fazer. Ela está se movimentando, essa pessoa está se movimentando para tomar uma decisão na vida dela e ela vai ganhar muito dinheiro. Então, muito provavelmente, essa pessoa está fazendo isso aí com você. E, muito provavelmente, essa pessoa, se ela já não fez, ela vai fazer, com certeza, um trabalho de magia para jogar o seu negócio no chão. Mas se ela já fez, muito provavelmente poderia explicar aquela situação da sua casa. Seria interessante você se proteger